Boa noite, queridos. Nós estamos em assembleia no dia de hoje para a eleição pastoral. Então, se você é membro da igreja e ainda não votou, nós temos até às 7h15 para fazer isso, ok? Então, se você é membro da igreja, por favor, vai até ali no salão social e faça a sua votação para continuarmos a assembleia. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor, para juntos adorarmos, louvarmos e bendizermos o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus da nossa salvação. Quero mais uma vez lembrar, nós estamos em assembleia e você que é membro da igreja precisa votar. Então, é uma eleição pastoral, você tem a liberdade de fazer isso até 7h15, é importante que você participe. Então, os membros da igreja, por favor, façam essa gentileza, de ir até o salão e votar.
Vamos ler a palavra de Deus para iniciarmos o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 19. Romanos 8, a partir do versículo 19 até o versículo 23. Palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Alguém poderia achar até um pouco estranho. Que texto é esse para um momento de louvor, para um momento de adoração? Né? Onde se encaixa o louvor, a adoração neste texto? A primeira música que nós cantamos diz que os céus proclamam a glória de Deus. E lá no Salmo 19 é exatamente isso que o Salmo fala no primeiro versículo. Que a natureza, aquilo que Deus criou, proclama a glória de Deus. A natureza manifesta o poder de Deus. Basta olharmos para o firmamento, para a criação do Senhor, para vermos a glória do Senhor. Mas esse texto diz que a natureza criada aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que foram alcançados pelo sangue precioso de Jesus. Aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, teve a vida transformada. E a natureza aguarda a manifestação destes. Nossa! É como se a natureza perguntasse: onde estão os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus que não se manifestam? Cadê os filhos de Deus que não se manifestam quando vê algo horrível acontecendo? Cadê os filhos de Deus que não se manifestam quando vê a opressão a um pobre, a um humilde? Cadê o filho de Deus que não se manifesta com o seu colega de trabalho que está passando por um momento difícil, que está passando por uma depressão, por um momento trágico talvez? Cadê o filho de Deus que não se manifesta? Cadê o filho de Deus que não se manifesta na sua família, quando alguém da família está precisando de uma palavra certa, de uma palavra correta, de uma palavra de orientação? Cadê os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus que não se manifestam? A manifestação dos filhos de Deus é louvor, é adoração a Deus. Quando o Filho de Deus se manifesta, ele adora, ele prega a palavra, ele vai em busca daqueles que precisam da salvação. Queridos, é momento de nós nos manifestarmos claramente que somos filhos de Deus. É hora de nós nos portarmos como realmente filhos de Deus, assumirmos o papel de filhos de Deus, assumirmos o papel daquele que tem uma palavra boa, uma palavra de salvação para vidas. Nós temos uma marca em nosso coração, e essa marca precisa ser vista. Ela precisa ser vista por todos. Nós precisamos estampar na nossa alma a marca que o Senhor Jesus colocou em nosso coração. E que esta marca, a marca daqueles que um dia encontraram com Jesus, possa ser também a marca daqueles que ainda não o conhecem. Vamos adorar ao Senhor, dizendo para o Senhor que realmente nós somos marcados por Cristo e nós queremos cumprir a sua vontade. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir.
que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Cristo, eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Vestido o destino escrito pra mim. Chegar ao seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Cristo, eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. Gerar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. A minha fraqueza me fortaleci na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. E sigo o destino escrito pra mim. Tentar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Tentar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Senhor, nós somos marcados por Ti, ó Pai, pelo sangue de Jesus que nos liberta. Esta marca tão preciosa, essa marca tão valiosa que o Senhor colocou em nossas almas, a marca de filhos de Deus. Ó Pai, que por ela, pelo Senhor, possamos sair, ó Pai, possamos levar, ó Deus, esperança àqueles que não as têm mais, ó Deus, levar, ó Pai, consolo àqueles que estão aflitos, ó Pai, que as nossas vidas possam ser realmente, ó Deus, marca, diferencial na vida daqueles que estão próximos de nós. Ó Pai, que vivamos para o Teu louvor, para a Tua glória, marcados, ó Pai, pela promessa, pela esperança que temos no Senhor. Ó Deus, porque nós sabemos que um dia maravilhoso, um dia glorioso, ó Pai, todo olho te verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo. Ó Pai, nós ansiamos por esse dia, assim como a natureza anseia por esse dia, nós também ansiamos, ó Deus. O dia, ó Deus, da vitória, o dia do Senhor, o dia, ó Pai, em que será manifestado a Tua glória como nunca foi vista. Que aqueles marcados pelo Senhor, ó Pai, possam regozijar nesse dia, sabendo que o dia que o Senhor prometeu, o dia dos Teus filhos, ó Pai, que nós possamos levar, ó Deus, essa preciosa
palavra a cada coração. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Fizéssemos dela a nossa oração de oferta, mas de oferta de nós mesmos na presença do Senhor, a oferta de nós mesmos no altar do Senhor, a humilde oferta do nosso coração. E a nossa oração é para que o Senhor realmente mexa na nossa vida, que o Senhor, através do seu arado de graça, possa revolver o nosso interior, o nosso coração e tornarmos terra fértil, terra que produza, terra que se manifeste, para que o mundo veja a glória do Senhor. Cante esta canção nesta expectativa de que realmente essa é a nossa oração, para que o Senhor trabalhe no nosso coração.
átrios do Pai e regozijar-me em tua presença. E ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Cordeiro que é de bom pela tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, devolva com vontade mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu amor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Cordeiro que há de bom pela tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Sou tão dependente desse teu amor, uma pequena gota em teu grande mar. Move as tuas águas, enche-me de ti, quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Aceita, Senhor, a nossa humilde oferta no Teu altar de adoração nesta noite, ó Pai. E realmente que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, ó Pai. Tenha liberdade, ó Deus, de mexer no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma. Nós entregamos a direção das nossas vidas nas Tuas mãos. Nós também, ó Deus, entregamos, ó Pai, a dependência que temos do Senhor, ó Deus. O quanto nós necessitamos do Senhor, o quanto precisamos de Ti. O quanto, ó Deus, tem sido manifestado, ó Deus, aquilo que nós mais necessitamos de Ti, ó Deus, através desses pedidos de oração que estão nesses jarros, ó Deus. Nós entregamos cada um deles nas Tuas mãos, ó Pai. Trabalhe nestas vidas, ó Pai, nestes corações. Devolva a alegria, devolva a paz, ó Deus, a famílias, a pessoas, a lares, ó Deus. Devolva o sustento, ó Pai. Devolva, ó Deus, aquilo que o inimigo tem roubado de cada vida, ó Deus. Devolva a saúde, Deus. Devolva, ó Pai, aquilo que não tem mais. Mas também nós nos alegramos com aqueles que estão felizes, ó Pai. Aqueles que têm depositado ali
manifestado, ó Deus, a gratidão ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Glória ao teu nome por isso. Ó Deus, tudo isso nós colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Graça e paz, meus irmãos. Bom ter você aqui com a gente nessa noite, para juntos nós podermos adorar ao Senhor e também sermos ministrados por Ele através da sua palavra. E nós, desde a semana passada, nós temos conversado aqui na Igreja do Calvário sobre um tema chamado Igreja Missional. Então nós temos falado sobre isso desde a semana passada e hoje nós vamos continuar essa mensagem. O que é uma igreja missional e como que nós podemos viver isso? Como que nós podemos ser uma igreja missional, uma igreja que cumpre a missão que Jesus deixou para nós? E eu quero convidar você então a abrir a palavra do Senhor comigo, no texto que vai servir de base para nós nesta noite, que está lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do 1º versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e pedir auxílio do Senhor nessa noite. Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença e nós lemos a Tua palavra. E nós pedimos agora o auxílio do Teu Espírito Santo, que Ele toque em nossas vidas hoje, fazendo com que essa palavra entre, encontrando espaço e um terreno fértil, a Deus. Que realmente, como nós cantamos agora, a Tua palavra seja o arado do Senhor, que vai revolver o nosso coração, vai mexer, Deus, vai tirar as pedras, os espinhos, nos transformando naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Senhor, fala, Deus. Tira, Senhor, os empecilhos para que a gente ouça a Tua voz claramente, falando conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos a falar então sobre esse tema,
da igreja missional, e nós aprendemos algumas coisas. E eu quero então rapidamente colocar aí um resumo das conclusões que nós chegamos na semana passada, para a partir delas a gente prosseguir no nosso entendimento. E a gente usou como base o texto de Gênesis capítulo 12, o chamado de Abrão. Então nós vemos ali o Senhor chamando aquele homem, abençoando aquele homem, mas nós aprendemos que a bênção de Deus para Abrão não era uma bênção que morria nele, não era um fim em si mesma, mas o propósito de Deus sempre foi que, uma vez o povo de Deus sendo formado e abençoado, ele fosse um povo abençoador. Então a gente aprendeu que o chamado do povo de Deus sempre foi, sempre, desde o Antigo Testamento, que eles fossem um povo abençoado para abençoar. Nós também vimos que o povo de Deus, no Antigo Testamento, ele tinha uma missão, e que essa missão era a missão de ser uma comunidade de contraste para os povos vizinhos, uma vitrine. Então os povos vizinhos deveriam olhar para o povo de Israel, e vendo ali uma maneira de viver diferente, um estilo de vida que fosse completamente diferente de qualquer outro povo ali daquela região, que aquelas pessoas fossem atraídas, que a atenção daquelas pessoas fossem atraídas para o povo de Israel e para o Deus do povo de Israel. Então era uma missão de convite, uma missão atracional. O povo de Deus, com o seu estilo de vida contrastante, um estilo de vida de contraste, convidando os povos para ver o Deus de Israel e adorar a esse único Deus. E na semana passada nós também vimos que quando Jesus veio, ele não mudou a missão. A missão sempre foi a mesma, desde o chamado de Abrão, o chamado para que o povo de Deus, sendo um povo abençoado, abençoasse, passasse isso para frente, fosse realmente uma referência. Então, se Jesus não mudou a missão, o que ele fez? Ele reorientou a missão. Ele apenas redirecionou a missão. Então o povo de Deus do Antigo Testamento, que atraía os povos vizinhos, que era uma vitrine, que tinha essa missão atracional, agora é convidada por Jesus, desafiada por Jesus a não ficar agora estático, esperando que as pessoas venham, mas agora a direção é contrária. Nós devemos sair e nós irmos em direção às pessoas que precisam ouvir, e nós levarmos a luz, levarmos a cultura de Deus, levarmos esse estilo de vida contrastante onde quer que nós estejamos. Então Jesus, ele faz esse desafio para a igreja quando ele está aqui entre nós. Então isso foi o que nós vimos na semana passada. E agora, o propósito da mensagem desta noite é que a gente seja um pouco mais prático. Então, uma vez que eu entendi que eu tenho uma missão que sempre existiu, desde a origem do povo de Deus em Abrão, se a missão de Deus é para que eu aprenda que as bênçãos de Deus não são para ficar retidas para mim, mas eu sou um meio para que as pessoas sejam abençoadas, então como eu faço isso? Como eu aplico isso no meu dia a dia? De que maneira eu sou igreja missional? Como que nós, aqui nesta igreja local, Igreja do Calvário, como nós podemos ser uma igreja missional? Como nós podemos cumprir o chamado, o desafio de Jesus para nós? Então eu escolhi Colossenses, esse grupo de cristãos que se reuniam na cidade de Colossos, porque nesse começo da carta de Paulo aos Colossenses, a gente vê algumas características, algumas aplicações de como fazer isso. Então eu quero passar com vocês, nós acabamos de ler o texto, e eu tenho uma lista, que é basicamente um resumo do que nós acabamos de ler, colocado ali numa lista. Porque eu não sei se você reparou, mas o apóstolo Paulo tem uma característica interessante na sua escrita. Ele emenda muitos conceitos uns nos outros e quase que não pausa. Se você não respirar no meio, mesmo sem ter ali um ponto final, você perde o fôlego, porque ele emenda mesmo uma coisa na outra. E às vezes pode ficar um pouco bagunçado na nossa mente. Então eu fiz uma lista basicamente do que ele acabou de dizer. Então você pode até mesmo seguir na sua Bíblia, eu coloquei os versículos.
Então a gente vê aqui no comecinho dessa carta de Paulo aos Colossenses, ele dizendo para esses irmãos que estão nessa cidade de Colossos, que ele ouviu falar algumas coisas deles. E que o que ele ouviu alegrou o seu coração e por isso ele era grato a Deus. Ele estava agradecendo ao Senhor pela vida deles. E de quem foi que ele ouviu? Ele mesmo diz para nós, ele ouviu de Epáfras. Então, para você entender como que isso aconteceu, nesse momento da vida de Paulo, ele está preso, só que ele é permitido receber visitas. E Epáfras, ele se desloca então e vai visitar o apóstolo Paulo, e chegando ali, eles são amigos, eles já se conheciam. Epáfras conta para o apóstolo Paulo como a igreja de Colossos está vivendo. Epáfras é o líder dessa igreja, ele é o pastor da igreja ali de Colossos. E ele conta então, compartilha com Paulo a situação da igreja, como a igreja tem sido firme, tem crescido, e tem sido uma igreja exemplar, e o apóstolo Paulo se alegra, e ele diz então que ele ouviu falar essas coisas. E o que ele ouviu falar? Quais as boas notícias que Epáfras trouxe para Paulo? Quais as características que Epáfras destacou da igreja de Colossos? Então eu coloquei ali, Paulo disse, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus. Primeira coisa é a fé em Jesus. Versículo 4. Ainda no versículo 4 ele destaca que ouviu falar do amor que eles tinham por todos os santos. O amor era algo vivo ali na igreja de Colossos. Temos ouvido falar da esperança que vem do Evangelho. Um povo que tem um coração cheio de uma expectativa, de uma esperança que vem do Evangelho. E que este Evangelho tem se espalhado por todo o mundo antigo, mas também ali na cidade de Colossos, através da igreja de Colossos. E também ouviu falar que o amor está entre vocês, versículo 8. Percebam então aí algumas características que podem descrever a igreja de Colossos. Uma igreja que crê em Jesus, uma igreja que ama o seu próximo, ama os seus irmãos em Cristo, uma igreja que tem esperança no porvir por causa do Evangelho, uma igreja que está ativa na divulgação do Evangelho e uma igreja que é caracterizada pelo amor. O amor está presente na igreja dos Colossenses. Além de características de coisas que ele ouviu falar, agora o apóstolo Paulo começa a orar por essa igreja e ele conta para esses irmãos na sua carta o que ele começa a pedir para Deus então. Senhor, muito obrigado pelo que esses irmãos estão vivendo, mas agora eu quero pedir algumas coisas em favor deles. Eu pus a lista aí que ele diz para nós. Oramos para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus e da sabedoria e entendimento espiritual. Então, para que eles continuem crescendo, se fortalecendo no conhecimento do Senhor. Oramos para que eles vivam de maneira digna, agradando ao Senhor. Oramos para que eles deem frutos com boas obras. Oramos para que eles sejam fortalecidos para perseverar diante das dificuldades, das perseguições. E oramos para que sejam um povo grato. E aí então, depois de uma lista longa aí de vários versículos, lista de características que Paulo ouviu, uma lista de coisas que ele agora começa a orar para que aquela igreja viva ainda mais, a gente pode parar e se perguntar, mas para quê? Para quê? Por que essa igreja vive dessa forma? E por que o apóstolo Paulo ora por essa igreja para que eles sejam assim? Qual é o motivo? Qual é o fim de tudo isso? E o apóstolo Paulo, no seu raciocínio aqui escrevendo, ele nos dá essa resposta no versículo 13. E ele diz para nós. Pode passar. Por quê? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É muito interessante que depois de uma lista aí tão grande, o versículo 13 começa com esse pois, justificando tudo que ele escreveu até ali. Então essa lista de características da realidade da igreja, deles serem aquilo, e aquilo que o apóstolo Paulo estava pedindo para que Deus
fizesse ainda no meio deles, tinha um motivo, um fim, um porquê. E o porquê era, porque Deus, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse é o motivo. É por isso que a gente ora por vocês. É por isso que vocês são o que são diferentes. Porque vocês foram um dia resgatados do domínio das trevas e Deus os transportou para o reino do seu Filho amado. E daí eu destaquei, então, pode ficar no versículo ainda. O domínio das trevas era a nossa origem. O domínio das trevas era aquilo que nós pertencíamos, era onde nós vivíamos, na verdade. Nós éramos parte disso também. Todos os colossenses também tinham essa realidade. Porque um dia o pecado entrou no mundo e então as estruturas deste mundo, tudo neste mundo, inclusive nós, fomos contaminados por este vírus, talvez que a gente possa usar como analogia, que é o pecado. Um poder devastador que fez com que tudo fosse desconectado do Criador e então vivesse preso a um reino. Então nós vemos que a partir do pecado, o que começa a reger essa terra é um reino, o reino das trevas. Nós vemos ali Satanás, os seus demônios agindo e perpetuando ali aquela cultura do mal. E quando a gente olha para o nosso mundo hoje, é isso mesmo que a gente vê. Todas as bases da nossa sociedade contaminadas com o pecado. Caídas, frágeis, destruídas, longe daquilo que Deus criou originalmente para ser, longe da perfeição do reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que um dia o Senhor veio e Ele nos transportou, Ele nos tirou desse reino das trevas e Ele nos transporta para um outro reino, o reino do seu Filho amado. E o reino de Jesus não é outro senão o reino dos céus. O reino de Jesus não é outro senão o reino da luz. É o contraste, o oposto do reino das trevas. É o completo oposto, o contraste do reino das trevas. É o reino do Filho amado, o reino do céu, o reino da luz. Então, entendendo que nós fomos transportados e agora a gente não vive mais, nós não pertencemos mais ao reino das trevas, que nós mudamos de reino. Então, o que isso faz de diferença na nossa vida? Quais são as aplicações? O que a gente pode, então, entender dessa nova realidade que nós vivemos? Então, aí a gente vai para as nossas aplicações. A primeira delas é o seguinte: nós vivemos num mundo de trevas, seguindo a cultura do céu. Preste muita atenção nisso. Nós, que somos já filhos de Deus, se nós já fomos resgatados pelo Senhor, então nós já vivemos no reino de Jesus, no reino dos céus. Nós já vivemos nesse reino. Só que nós estamos aqui ainda, nas trevas, no mundo dominado pelas trevas. Então nós somos um povo que vive num mundo de trevas, mas segue a cultura do céu. Olha que coisa louca. Nós estamos aqui e nós sabemos que este mundo é regido, é governado por uma cultura que é a cultura das trevas. É assim que este mundo vive, é assim que este mundo é comandado. Toda a mentalidade deste mundo é dominada, é influenciada pelas trevas. Mas nós já fomos transportados. Espiritualmente nós somos de outro reino. Nós não pertencemos mais a este, mas ainda estamos aqui. Então percebe que existe um conflito, para nós pelo menos, que somos cristãos, porque nós estamos aqui, pertencemos a esse lugar, porque vivemos aqui ainda, mas a nossa cidadania já não é mais essa. Nós pertencemos a um outro reino, ao reino de Deus, ao reino da luz, ao reino de Jesus. Então, existe aqui um contraste, porque a cultura desse reino no qual nós fomos inseridos em Jesus é muito diferente da cultura que rege este mundo que nós estamos agora. Então nós somos o quê?
o apóstolo Paulo diz para nós que nós somos então peregrinos, forasteiros. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. É algo que não é permanente, é passageiro. Nós somos peregrinos. E como um peregrino, nós estamos aqui, mas nós temos uma outra pátria. E nós temos costumes e regras e uma cultura diferente que deve nos reger, nos orientar, mesmo enquanto estamos aqui. Então nós somos um povo chamado, convidado, desafiado a viver no mundo de trevas, mas seguindo a cultura do céu. Uma cultura completamente diferente da cultura que nós vivemos aqui, do estilo de vida que nós vivemos aqui, deste mundo. E daí talvez você se pergunte, ok, mas se eu estou aqui e tudo que eu tenho de parâmetro é caído, é corrompido pelo pecado, se eu vou olhar para a sociedade, não tenho bons exemplos para seguir, então para quem eu olho? Como que eu posso saber como é a cultura do céu a qual eu devo seguir? Como deve ser o meu estilo de vida então, se eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz? Então nós temos nossa segunda aplicação. Jesus nos mostrou essa cultura. Pensem, qual é a origem de Jesus? Ele é Deus. E desde sempre, o seu reino é o reino dos céus. Jesus é o rei deste reino. Inclusive, eu convido você para ler comigo o que Paulo escreve logo em seguida do versículo 14, onde nós paramos a leitura. Continua aí com a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1. Porque quando o apóstolo Paulo conclui o seu pensamento dizendo que nós fomos transportados do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado, de Jesus, ele então faz aqui uma declaração, um poema, algo exaltando a Jesus. Quem é esse Filho amado? Quem é esse Cristo? Então, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Para um pouquinho, antes da gente continuar ali. Ele é a imagem do Deus invisível. O que isso significa? Significa que agora nós temos alguém que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode olhar as atitudes, porque nós temos aqui o registro delas. E Jesus, então, quando ele veio, ele mostrou para nós a imagem do Deus invisível. Nós não enxergamos Deus com os nossos olhos. Deus é espírito e nós não o vemos, nós não temos ainda a capacidade de ver, enxergá-lo com os nossos olhos. Mas aqui Paulo está dizendo para nós que Jesus é a imagem. Então, se você quer saber como Deus é, como Ele age, o que está no coração de Deus, olhe para Jesus. Jesus é a imagem. Um dia, Jesus aqui na terra, os seus discípulos com Ele, caminhando com Ele, e os discípulos sempre tinham uma certa demora para entender o que Jesus queria ensinar para eles, mas Jesus, com muito amor e paciência, sempre os ensinava com calma. E um dia os seus discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus olhou para eles e disse: Mas será que vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não perceberam? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Se nós queremos saber como o Pai é, basta olharmos para Jesus. Como o Pai pensa, basta olharmos para Jesus. Como é o coração do Pai, olhe para Jesus. Será que você tem dificuldade? Será que para você a figura do Pai, do Deus Criador, é muito distante? Então eu te convido, olhe para Jesus. Jesus é a imagem. Ele mostra com uma clareza grande para nós quem Deus é. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é a imagem de Deus. E Paulo então continua dizendo para nós: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então aqui nós vemos o Paulo exaltando a Jesus, um poema de exaltação ao Cristo. E ele então está ensinando para nós que Jesus sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por intermédio dele. João, no capítulo 1 do seu evangelho, também reforça isso, dizendo: sem ele, nada do que existe teria sido criado. Jesus sempre existiu. E onde ele habitou por toda a eternidade? Senão no reino dos céus. Então Jesus é esse ser que sempre viveu no reino dos céus. Então, se nós queremos saber como é esse reino, quais são as suas leis, a sua cultura, como é o jeitão de ser do céu, quais são as bases que comandam a mentalidade, o estilo de vida celestial, então não há pessoa melhor para nós olharmos senão Jesus. Jesus é esse representante perfeito do céu. Então nós olhamos para Jesus e nós então, de maneira direta, absorvemos como é a cultura do céu. Olhe para Jesus. Quando você lê os evangelhos, o que você vê em Jesus? Quais são as atitudes dele? Como ele se relaciona com as pessoas? Como ele se relaciona com a sociedade? Como ele se relaciona com a política? Como ele se relaciona com tudo e com todos? Essa é a cultura do céu. Olhe para Jesus, como ele se relacionou com o pobre e com o rico. Olhe para Jesus e veja como ele se relacionou com os bens materiais. Olhe para Jesus e veja como ele se relacionou com todas as coisas. E você vai perceber que isso é a cultura do céu. E a cultura do céu é um contraste com essa cultura que rege este mundo. O mundo caído, o mundo das trevas. Por isso que quando Jesus veio, ele foi um contraste, ele confrontou. Quando Jesus veio, as pessoas olhavam para as atitudes de Jesus e ficavam perdidas. Como ele faz isso? Por que ele insiste em agir dessa maneira? Quando todo mundo estava indo para um lado, Jesus estava indo para o outro. Quando todo mundo dizia uma coisa, Jesus dizia outra. Por quê? Porque Jesus é esse representante do céu, vivendo num mundo de trevas. Jesus é este ser eterno, Deus habitando entre nós, caminhando nessa terra dominada pelas trevas, mas sendo regido pela cultura do céu. E nós, como povo de Deus, sobre a face da terra hoje, nós temos esse chamado, de ser como Jesus. Nós somos o corpo dele hoje. Ele nos deixou esta missão. Continuem a fazer o que eu comecei. O que eu comecei, vocês vão continuar através do meu Espírito Santo. E o nosso dever é o mesmo. Vivermos aqui, estarmos aqui, neste mundo caído, mas não sermos como este mundo. Não sermos regidos pela cultura deste mundo, mas sermos guiados pela cultura do céu. Faça essa reflexão. Quais têm sido os seus referenciais? Quais têm sido? Quais são os seus referenciais? Quando você quer decidir a maneira de agir, a maneira de se comportar, a maneira de fazer algo, quais são os parâmetros que você usa? Quais são os exemplos que você segue? Você olha para o lado e copia o que seu colega de trabalho também faz? Você olha para a política, você olha para a televisão, você olha para o que estão dizendo por aí? Qual é o seu parâmetro para escolher, para viver, para pensar, para decidir?
nós devemos ser regidos pela cultura do céu. Então nós devemos olhar para Cristo, para Jesus, para o Evangelho, e deixarmos que essa cultura entre no nosso coração e nos guie. E quando isso acontecer, nós continuaremos a ser uma comunidade de contraste. Esse é o terceira aplicação para nós. Nós continuamos a ser uma comunidade de contraste para os povos. No Antigo Testamento, esse era o chamado de Deus para o povo de Israel. Sejam uma comunidade de contraste. Sejam diferentes. Que as nações olhem para vocês e vejam que vocês não são iguais. Que as bases que comandam o viver de vocês não é o mesmo que o deles. E o nosso chamado não mudou. Talvez ele foi reorientado, porque agora nós estamos espalhados. Nós não estamos presos geograficamente ali em Israel. Mas agora, quando Jesus veio, ele espalhou os seus seguidores pelo mundo. E hoje nós temos cristãos espalhados por todo o mundo. Quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos cristãos espalhados por todo o nosso país, nossa cidade. Nós vemos cristãos espalhados em todas as esferas da sociedade. Os cristãos estão na política, os cristãos estão na segurança pública, os cristãos estão na educação, na saúde. Os cristãos estão em todos os lugares, nas empresas, na rua, na sociedade, estão por aí, os cristãos estão por aí. E será que os cristãos estão sendo um povo, uma comunidade de contraste? Vamos fazer uma reflexão pessoal. Como tem sido a minha vida como cristão? Será que eu, no meu dia a dia e na onde eu vou, e nos meus relacionamentos, eu sou uma comunidade de contraste? As pessoas olham para mim e veem que eu sou diferente, que eu não pertenço a este reino, mas que eu sou de outro reino? É mais ou menos assim, quando você se encontra com alguém que não é daqui, você logo percebe. A pessoa tem um jeito diferente, fala diferente, tem costumes diferentes, você fala, você não é daqui, né? Você fala diferente, você tem um sotaque, você tem um jeito, você faz as coisas diferentes, tem uma mania. Você não é daqui, é? Pegando esse exemplo, talvez as pessoas precisem ver que nós não somos daqui pelas nossas atitudes. As nossas decisões precisam chocar às vezes. Todo mundo está fazendo e você fala, não, eu não. Por quê? Todo mundo está fazendo. Porque eu não sou regido por essa cultura. A cultura que me rege é outra. As bases que eu sigo não são deste mundo. Nós temos que continuar sendo, esse chamado não mudou, esse chamado sempre existiu e vai continuar existindo até que Jesus volte. Um chamado para que o cristão seja os cristãos sejam uma comunidade de contraste. As pessoas precisam olhar para nós. E ao olharem para nós, olha que coisa forte isso. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ter um relance, um vislumbre de um outro reino. É mais ou menos assim. Você vê um gringo aqui, ele chega aqui na nossa cidade, ele é lá dos Estados Unidos, e você olha para ele, você tem um vislumbre da América do Norte. Você olha para ele e fala aqui, ó, Estados Unidos na minha cidade. Ou chega alguém lá na Inglaterra, britânico, aquela coisa, o jeitão de ser, de falar. Você tem um vislumbre daquele lugar. Chega um alemão, você olha para eles, tem um vislumbre da Alemanha, pelo jeito que fala, pela maneira que é, pela sua cultura. Será que quando as pessoas olham para nós, elas têm um vislumbre do reino a qual nós pertencemos? O reino dos céus? Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam o reino de Deus. Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam o reino de Deus. Por isso que quando Jesus veio aqui, para essa terra, a frase que saiu da boca de Jesus com maior frequência foi: o reino de Deus chegou. Quando Jesus começou o seu ministério público, começou a pregar, o que ele mais falava para as pessoas era: atenção, pessoas, prestem atenção, o reino de Deus chegou. Porque ele estava ali, e ele era um representante deste reino. Nós também somos. Nós somos representantes do reino de Deus. Onde estivermos, as pessoas precisam olhar para nós e ver um vislumbre, uma centelha, uma porta, uma fresta do reino de Deus. Nós continuamos a ter esse chamado para ser uma comunidade de contraste para os povos. E por fim,
E por fim, nós anunciamos o Evangelho com a boca e com a vida. O chamado para nós divulgarmos o Evangelho, ele não mudou. Nós continuamos sendo divulgadores do Evangelho, proclamadores do Evangelho. Mas nós não devemos fazer isso apenas com a boca, mas também com as atitudes. São duas coisas que sempre devem andar juntas. Nós não apenas demonstramos com atitudes sem falar, isso não é o bastante. É preciso falar, mas não é o bastante só falar e não fazer também. As duas coisas precisam andar juntas. Senão não há coerência no discurso e na prática. As pessoas precisam olhar para mim, ver que eu sou diferente, ter um vislumbre do reino de Deus, ficar intrigadas, e quando eu abrir a minha boca, ela vai entender. Entendi. Essa pessoa é diferente porque ela pertence a um outro reino. Essa pessoa é diferente porque ela segue a um Deus. Essa pessoa é diferente porque ela não é daqui. E o nosso convite é: você também quer conhecer o reino a qual eu pertenço hoje? Você também quer conhecer o rei que eu conheci, que mudou a minha vida? Você também quer ver uma cultura que é diferente dessa? Você está cansado disso aqui tudo? Existe alguém que veio nos resgatar. O rei dos reis veio nos resgatar. Ele veio ao nosso encontro. Ele quer mudar a nossa vida. Ele morreu por nós. É assim que prega o Evangelho. O Evangelho se prega com a vida e se prega com a boca. São as duas coisas caminhando juntas. Vida e proclamação. Proclamação e vida. Deus deu a oportunidade, você vai falar. Não tem oportunidade para falar, você vai demonstrar. E as duas coisas vão caminhar juntas. E assim as pessoas veem que nós somos de outro reino e querem conhecer este novo reino. Então a reflexão para nós essa noite é essa. Você e eu vamos pensar como está sendo. Temos sido missionais? Onde nós estamos, as pessoas percebem um vislumbre do reino de Deus? Onde nós estamos, as pessoas veem que nós não somos pautados por este mundo? Não é fácil. Às vezes, para cumprir esse chamado, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Às vezes a gente tem que pagar um preço. É verdade. Mas é um chamado. É um chamado para fazer a diferença. Jesus pagou o preço. Muitas vezes. Paulo pagou o preço. Muitas vezes. Cristãos ao longo da história pagaram o preço e continuam pagando o preço hoje. Nós temos esse chamado também. Mas, meus irmãos, nós só vamos conseguir fazer isso. Nós só vamos ser esse vislumbre do céu para as pessoas. Nós só vamos ser um reflexo de Jesus na terra. Só é possível fazer isso caminhando com Ele. Esse é o segredo. Se você hoje se encontra fora disso, se você chegou à conclusão que talvez você não está cumprindo essa missão como deveria, se você se amoldou ao mundo de tal forma que já não é mais um contraste, então o segredo é simples. Conheça Jesus, esse Deus que o apóstolo Paulo nos apresenta. A imagem do Deus invisível. Achegue-se a Jesus. Ele nos convida para isso. Ele veio para cá e disse: eu sou rei, mas eu não chamo vocês mais de servos. Eu chamo vocês de amigos. Eu quero andar com vocês. Eu quero ter relacionamento com vocês. Eu quero que vocês me conheçam. Porque quanto mais nós conhecermos a Jesus, mais parecidos com Ele nós seremos. Quanto mais próximos de Jesus nós andarmos, mais nós pegaremos as características dele. E as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus. Porque a gente vai pensar como Ele, agir como Ele, falar como Ele, olhar como Ele. Paulo diz que nós devemos ser o aroma de Cristo, o perfume de Cristo nas nações. Por onde nós passarmos, nós devemos levar o cheiro de Jesus, o aroma, o perfume dele. Como que nós faremos isso? A não ser estando próximos dele. Tão próximos que a gente vai ter isso impregnado em nós. Como que nós podemos viver a cultura do céu aqui? Com tantos problemas.
A única maneira é estando tão próximo de Jesus, que a cultura do céu, que Ele representa, que flui dele, vai nos encher. E a nossa mente sendo transformada, como Paulo diz lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Dia após dia, o Senhor nos moldando, para que dia após dia nós sejamos um reflexo mais fiel do reino. Menos corrompido, menos embaçado de Jesus para as pessoas. Esse é o nosso chamado. Chamado para sermos uma igreja missional. Quando as pessoas vierem, porque elas vão continuar vindo, porque o chamado de atrair continua existindo. Jesus nos disse para ir, mas o chamado de atrair continua. As pessoas são atraídas. Pessoas chegam aqui todos os dias, ao nosso convívio. O que elas veem? No nosso meio. Quando as pessoas entram aqui, o perfume de Cristo está aqui. Quando as pessoas entram no nosso convívio, elas conseguem olhar para nós, para os nossos relacionamentos e enxergar amor, como era na igreja de Colossenses? Dos Colossenses? Será que as pessoas conseguem ver o nosso relacionamento e detectar que, puxa vida, essas pessoas não são daqui, tem um jeito diferente? Jesus já disse para nós que o mundo reconhecerá que nós somos discípulos dele pelo amor que há entre nós. Deus é amor. Essa é a principal característica de Deus, de Jesus. Então essa deve ser a principal característica da igreja, do reino de Deus na terra. Amor. Mas a gente precisa estar conectado com essa fonte para o nosso coração, não perder isso, para que a gente consiga amar como Jesus, para que a gente consiga olhar para o próximo como Jesus, para que a gente consiga fazer a diferença como Jesus fez e cumprir a nossa missão sobre a terra. Nós vamos cantar uma música que fala sobre esse nosso chamado missionário. E quando a gente fala então de chamado missionário, que você não pense mais sobre ir para lugares distantes apenas. Isso é um tipo de chamado missionário. Mas nós todos temos um chamado para fazermos missão onde nós estamos, porque Jesus nos chamou para isso. Para ir e influenciarmos onde estivermos. Se você trabalha na saúde, seja reflexo do reino de Deus lá. Você trabalha na educação, seja reflexo de Deus ali. Faça a diferença. Política, música, artes. Onde você está? Família, convivência, comércio, empresas. Nós devemos, esse é o nosso chamado, como filhos, como cristãos, sermos um reflexo, sermos um representante do reino de Deus onde nós estamos, embaixadores de Cristo ali, fazermos a diferença. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar juntos essa canção, esse chamado para sermos transformados pelo Senhor, nosso coração quebrantado, transformado para ser um servo de Deus onde quer que Ele nos mande. Nossos corações, sentir o amor que dos crentes que é demonstrado em ações. Senhor, faze-nos como és, que dizem as nossas canções, dentro do com os teus olhos, ser luzeiros entre as nações, dá-nos um coração de argila quebrantado, por reconhecer quem tu és, por nós seja sempre adorado, dá-nos um coração de argila renovado, entregue doado a missão, razão de sermos chamados
dá-nos um coração dia a dia quebrantado, o reconhecer quem tu és, por nós seja sempre adorado. Dá-nos um coração dia a dia renovado, entregue doado a missão, razão de sermos chamados. Dá-nos um coração dia a dia quebrantado, reconhecer quem tu és, por nós seja sempre adorado. Dá-nos um coração dia a dia renovado, entregue doado a missão, razão de sermos chamados. Senhor, como nós acabamos de cantar, Deus, nós pedimos, dá-nos um coração, Senhor, que cada dia seja quebrantado por Ti. Que, Senhor, nós tenhamos uma visão real do Senhor a cada dia, uma experiência próxima com o Senhor, que nos transforme, ó Deus. Que a cada vislumbre da Tua face, ó Deus, nós sejamos impactados por quem Tu és. Que a cada contato com o Teu amor, que é infinito, nosso coração seja quebrantado, seja transformado, seja cheio deste amor para poder amar o próximo. Que a cada toque do Senhor, curador das nossas vidas, seja, ó Deus, um estímulo para que eu também seja um instrumento para levar cura para as pessoas, ó Deus. Senhor, nós queremos fazer missão onde estivermos. Nós queremos, ó Deus, ser um reflexo do céu, do Senhor Jesus. Mas nós só podemos fazer isso se nós estivermos perto de Ti. Jesus, obrigado, porque o Senhor nos chama para perto. E nós queremos estar mesmo, ó Deus. Se estivermos aqui hoje distantes, se temos andado, ó Deus, afastados, Jesus, nesta noite, traga-nos de novo para perto, para o Teu convívio, para ouvirmos a Tua voz, para vermos os Teus olhos, as Tuas atitudes, e copiemos o Senhor, façamos igual. Que a cultura do céu invada a terra através da igreja do Senhor, que a luz de Cristo inunde as trevas, dissipando-as. Usa-nos para isso, usa-nos em todas as esferas dessa sociedade, para fazermos a diferença. Para que onde nós estivermos, haja ali uma centelha, haja ali um vislumbre, haja ali um reflexo do Teu reino. Façamos a diferença. E ao abrir a nossa boca para anunciar o reino a qual nós pertencemos, que as pessoas sejam impactadas, queiram conhecer este Rei que nos salvou, queiram conhecer este Deus que se doou por nós. Obrigado, Deus. Enche-nos com este amor, enche-nos com este chamado e nos leva. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Usa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar por um momento? Eu tenho alguns avisos para dar para os irmãos antes de nós prosseguirmos para o final da nossa assembleia. Avisos rápidos. Então, você que é pai de crianças, nós teremos um acantonamento,
campa dentro acontecendo aqui na nossa igreja na semana que vem. E hoje é o último dia para você inscrever o seu filho. Se você ainda não fez isso, então faça, pois hoje é o último dia. Foi prorrogado. Aí para hoje ainda você tem a oportunidade de inscrever o seu filho para este final de semana que eles passarão aqui dormindo na igreja. Nós teremos também um curso de contação de história que vai acontecer aqui na nossa igreja, ministrado pelo nosso irmão Diácono Daniel. Ele trabalha com isso, ele tem esse dom para contar histórias de uma maneira muito incrível. E ele vai dar esse curso de contação de história bíblica. E a data foi mudada, viu? Tinha uma data diferente, precisou ser redefinida, e a nova data é dia 14 de novembro, das 13 às 18. Procure o Daniel se você deseja se inscrever, faça essa inscrição hoje mesmo, e o valor é apenas R$15, você vai passar a tarde aqui com esse curso de contação de histórias. Nós temos também acontecendo aqui na nossa igreja um novo ministério, o Ministério dos Homens de Honra, um ministério voltado para homens a partir de 25 anos de idade, solteiros ou casados, não importa. É um ajuntamento mesmo de homens para que juntos reflitam no seu chamado de Deus para nós. Tem um vídeo de divulgação que eu quero passar para vocês, então vamos conferir um pouquinho sobre esse ministério. Com tantos problemas em nossa vida, às vezes não conseguimos enxergar a verdade, mas isso pode mudar. Fomos equipados com o mais forte das armaduras, a qual nenhum ser humano é capaz de forjar. Apenas o verdadeiro Deus. São estes: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, a espada do Espírito e o evangelho da paz. Estes são os equipamentos designados ao homem e dados por Deus. Você está preparado? Junte-se a nós nesta batalha. Homens de honra, a serviço do Rei. E o primeiro encontro deste grupo vai ser no dia 24 agora de outubro. E você precisa se inscrever até hoje, a data limite também hoje. É gratuito o evento, você vai vir participar de um café da manhã, que é um sábado, e depois a primeira reunião deste grupo, dia 24. Faça sua inscrição hoje, pessoalmente, aqui no Salão de Convivência, ou chegando em casa, dá para entrar no site, tem ali um link para você se inscrever também. Nós temos falado também de uma lista que nós temos entregado para os irmãos levarem, para colher assinaturas para um projeto do Ministério Público contra a corrupção. Então, nossa igreja, junto com várias outras igrejas do Brasil, se uniu a essa causa. Uma causa que não tem ligação com nenhum partido político, é algo que partiu do Ministério Público. E se você quer conhecer um pouquinho mais, pode entrar lá no site da nossa igreja, existe um link ali para você conhecer esse projeto, mas alguns já levaram para casa, então, as folhas, onde você pode colher assinaturas de familiares, de colegas de trabalho, que a gente precisa de apoio popular, muitas assinaturas. A gente está fazendo esse trabalho de recolhimento para a gente mandar para o Ministério Público, e daí, então, eu quero lembrar, né, você que já levou, de trazer de volta. Você pode entregar para qualquer diácono da nossa igreja. E se você deseja levar mais ou retirar, se está ouvindo isso pela primeira vez, eu quero ver, quero levar para casa, então você pode procurar o diácono Daniel, ele vai estar com as fichas preparadas para te entregar também. Colha as assinaturas e traga de volta para a gente montar um livro e enviar para somar número aí com os nossos irmãos, tá bom? Eu quero chamar o Ayrton, você vai falar do projeto, Ayrton? O Ayrton tem um recado especial para a nossa igreja, vai falar um pouquinho sobre o projeto Oferecer, em que pé que está e como que a gente pode fazer parte. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quis trazer alguma coisa sobre o projeto Oferecer, porque tem muita gente nova na igreja e eu imagino que muita gente não sabe o que é ou não tem um entendimento a respeito. Então, o projeto Oferecer é isso que foi falado aqui nesta noite, através do louvor, através da mensagem, é abençoar, é abençoado para abençoar, né? É ser contraste.
Quando o Marquinho falou contraste, eu lembrei daquele exame contraste, né, que a gente faz, né? Que você toma alguma coisa ou então injeta alguma coisa na veia, né? E aquele exame é para evidenciar uma imagem, né? Então, eu acho que Deus quer que a gente seja contraste. Através de nós, a imagem de Cristo ser evidenciada. É isso que Deus quer, né? E o projeto Oferecer é um mecanismo da nossa igreja, assim como outros, é um mecanismo de você ser contraste na vida de outras pessoas. Então, quando a gente vai fazer o projeto e a gente chega na casa das pessoas e a gente fala assim, olha, a gente veio aqui para oferecer alguma coisa para você, a pessoa fala, nossa, que contraste, né? Então ela fica pensando, todo mundo vem aqui bater para me cobrar e você vem aqui me oferecer. Que bênção a gente poder ser usado por Deus, né, na prática da misericórdia. Então o projeto é isso, de forma bem resumida. Depois, se quiser saber mais detalhes, eu posso te explicar. Ok? Então, o nosso projeto vai ser em Itapetininga, junto com a nossa irmã Isabel. Lembram da Isabel? Lembra? Bênção da nossa irmã. Ela está na igreja, junto com o seu irmão, que é pastor. E eu trago aqui um recado dela para vocês. Ela está super bem, está feliz lá, está sendo usada por Deus. E ela nos pediu para que a gente pudesse fazer o projeto lá, em Itapetininga, para ajudá-la ali no trabalho. Eu fui até lá, conheci a igreja que ela está, conheci o bairro. Então, ela está pedindo, né, para que a gente se junte e a gente possa ali fazer esse contraste na vida deles ali. E eles estão super empolgados conosco. Dia 24, às 8 horas da manhã, aqui na igreja. Só explicar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar de manhã, assim, a gente vai ficar o dia todo lá, até o final da tarde. Então, leva um dinheirinho para você almoçar, né? A gente vai sair de comboio aqui, a gente vai se reunir os carros e vamos sair para lá. Bom, coincidentemente caiu justo na data dos homens de honra. Então, você que é homem de honra, venha no Ministério Homem de Honra, ok? Esse chamado é para os membros da equipe do Projeto Oferecer e quem mais quiser participar. Você quer, ao invés de mandar sua esposa para o shopping, manda ela para o projeto, né? Vai sair mais barato para você, viu? Tenho certeza. Com o mocinho lá não custa caro, ok? Então a gente se reúne aqui, 8 horas da manhã, na porta da igreja. Ah, eu não sei nada, como é que é? Não se preocupe, a gente vai explicar, você vai ter entendimento sobre isso, e você vai junto com a gente ali visitar as pessoas, e a gente vai explicar como é que o projeto funciona. Então é isso aí que eu acabei de falar, a gente se reúne aqui na igreja, todos são voluntários, né, todos vêm participar, e a visitação é assim, a gente vai nos bairros, e a gente vai lá, aqui são vários bairros, vários projetos que a gente foi, sempre chove, pode ter certeza que vai chover, não sei porque Deus faz isso, mas Ele testa a nossa perseverança em servi-lo, porque sempre chove e sempre é uma bênção também. E aí a gente vai, visita as pessoas, vê as necessidades de cada família, e a gente traz tudo isso para a igreja, e aqui a gente se reúne novamente, e aí a gente começa a separar roupas, a gente separa a cesta, utensílios, às vezes você tem um fogão na sua casa, né, que está funcionando, não dá fogão que não funciona, nem geladeira, viu? Porque geladeira é assim, só um fiozinho que está solto, aí chega lá, não é o fiozinho não, tem que trocar motor, tudo, e no fim a gente não consegue usar. Então dá coisa boa, viu, irmão? Dá roupa boa, né? Não dá roupa, né, toda rasgada, né? Lava a roupa, né? Deixa ela bem lavadinha, põe um sabonetinho dentro, vamos dar o que a gente tem de melhor, né? Então é assim que funciona. Aí a gente chega lá no dia, vai ser no dia 28, no final do mês, a gente chega aqui, é um projeto que a gente fez aqui em Piedade, a gente chega, a gente tem um caminhão que é da igreja, né? Se alguém precisar, não é brincadeira. Esse caminhão é de um irmão que empresta para a gente levar as coisas, e a gente descarrega lá e a gente inicia o projeto, que geralmente é feito em uma escola, né? Pode passar. E aí tem a recepção, as pessoas chegam, elas ganham um kit de recepção, que é uma pipoquinha gostosa, né? Tem ali um docinho, enfim, e aí começa o projeto. Então nós temos cabeleireiro, pessoal da igreja mesmo, viu, que corta o cabelo, se alguém tem mais alguma habilidade pode ajudar, né? Os médicos, tem a doutora Arlene, o pessoal que vai aferir pressão, os advogados, né? Está faltando assistente social, alguém conhece aqui, Vastil, um assistente social para ajudar a gente? Ó, então tem dentista, né? Alguém conhece o dentista? Sou eu, né? E aí tem a parte da recreação, que são os palhaços, tem a parte dos fantoches, tem o metanoia, e tem o nosso famoso, tradicional e melhor lanche do mundo, que é o nosso cachorro-quente do Projeto Oferecer.
Nem da Disney você vai experimentar um cachorro-quente tão gostoso como esse. Tá? É abençoado mesmo. É nota 1000. Eu faço 2000, e 1000 é só para o pessoal aqui da igreja comer. Porque o pessoal come, é brincadeira, devia pagar, né? Mas enfim, né? Cesta básica, pastor Marcos, né? Sempre com a gente. Acho que foi em todos os projetos, né, Marcos? Acho que sim, até no Pará você foi, eu não fui, você foi. Isso é uma bênção, viu, meu querido? Então é isso aí, aí formam todas as filas. Enfim, se você quiser saber um pouco mais, entra no nosso site, projetoferecer.com.br. Lá tem todos os projetos, todas as fotos, inclusive o Pará, também já está lá as fotos do Pará. Então, se quiser saber um pouquinho mais, entra lá, participa, vai ser uma bênção, a gente espera vocês. Venham no Homem de Honras, e se você não tem 25 anos e faz parte do ministério, vem aqui que a gente vai para lá. Amém? Fui melhor agora? Obrigado. Falando em Pará, a gente recebeu na nossa igreja nesse final de semana uma missionária que veio lá do Pará e está nos visitando. Eu quero convidar a Jéssica para vir aqui e ela vai se apresentar para vocês. Então a Jéssica, ela é uma das equipantes, ela faz parte da equipe do pastor Wilson, que nos recebeu lá no Pará quando a gente foi lá em julho. Então a Jéssica está passando esse final de semana aqui e ela vai falar um pouquinho quem ela é para vocês. Boa noite, é muito bom estar aqui. É resposta de oração. Desde que vocês foram lá no Pará, eu estou orando para poder, em outubro, estar aqui com vocês e Deus é maravilhoso, Ele faz mais do que a gente imagina. Eu sou do Rio de Janeiro, eu saí de casa com 17 anos, fui para o Seminário Palavra da Vida e fiz 4 anos ali. E hoje eu tenho a oportunidade de estar no campo de tempo integral, trabalhando com as comunidades ribeirinhas ali no Pará. E eu ajudo lá o pastor Wilson e a Lilita, acho que vocês irmãos lembram dele, eles estiveram aqui há pouco tempo. E eu fico ali ajudando eles ali no ministério. Então eu trabalho com as crianças, com aquela criançada toda que vocês foram lá e trabalharam, né, todos os domingos. Faço discipulado com as mulheres também, as mulheres ali muito sofridas também. Com os jovens e adolescentes, é uma bênção. Eu amo estar ali, é a minha vida, eu não quero outra coisa. Muitas pessoas me perguntam, e aí, você não quer voltar para o Rio de Janeiro? Eu não, eu quero continuar lá com os meus ribeirinhos. É muito bom, eu amo o trabalho missionário ali. E foi muito impactante a ida de vocês, da galera que foi lá na comunidade, tanto para a minha vida, como para a vida do pastor, dos missionários que estavam ali, como para a vida das comunidades. Eu já vi muitos grupos ali, mas esse grupo marcou de uma forma incrível, que até hoje eles se comunicam com alguns de vocês, né? E foi muito impactante mesmo na minha vida. Eu pude ali, o missionário às vezes ele fica meio desanimado, cansado, e foi uma oportunidade ali de recarregar as nossas energias. Fomos muito amados por vocês. Então, isso realmente impactou muito a nossa vida. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Foi um impacto porque muito difícil. Eu nunca vi uma igreja presbiteriana ir lá no campo missionário. Eu sou presbiteriana, sou da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. E a obra eu nunca vi. Então, eu chorei muito. Todo mundo viu que eu chorei muito de emoção. Porque ver a minha denominação, a minha igreja, romper as barreiras denominacionais e estar no campo missionário e estar ali servindo, amando aquelas pessoas. Então foi realmente muito impactante, por isso que eu fiz muita questão de vir aqui, de visitar, de ver. Agradeço a Deus, porque eu estou aqui desde sexta-feira, já fui com as crianças no parque. Foi muito, muito maravilhoso o tempo que eu estou tendo aqui de recarregar as energias também. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Continuem pregando o Evangelho, indo. Vale muito a pena e impacta muito a vida da galera que está lá no campo. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Fica um pouquinho aqui em cima. Deus só vai ler a ata, a gente ora por tudo e ora por você também. Deus quiser ficar aqui do ladinho. Daqui a pouquinho a gente vai orar, a gente vai aproveitar para orar pela vida da Jéssica, pelo seu ministério. Você volta quando para o Pará, Jéssica? 3 de novembro. Você volta para o Rio então agora? Então vamos continuar orando aí pelos missionários que estão lá, né, lá longe, cedendo mesmo a sua vida pelo chamado missionário. Então agora a gente vai passar para o resultado da nossa eleição pastoral. Então nós temos aqui a contagem realizada
E nós temos então o resultado, vai ser projetado aí. Nós tivemos então 224 votos, pessoas que votaram, nós tínhamos 514 membros que poderiam votar, membros comungantes. Destes, 224 votaram. Então nós tínhamos quórum, 1/3, nós tínhamos, já passou, né, do número. Então a eleição é válida e o resultado é que o pastor Arthur recebeu, dentre os 224 votos, 220 favoráveis à sua permanência, portanto 98,21%, 3 não, 1,34%, e um voto em branco, 0,45%. Portanto, o resultado da nossa eleição é que o pastor Arthur é aprovado para a permanência, então, pastoral por 5 anos aqui na nossa igreja. Graças a Deus por isso. E para nós terminarmos esse processo eleitoral, eu quero convidar, então, o Paulo Ronck, que é o nosso secretário de atas, e ele vai fazer a leitura para nós da ata. E na sequência, a gente vai fazer a votação da ata, ok? Então, vamos fazer a leitura com o Paulo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos lá. Ata 132. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 9 horas, reúnem-se em Assembleia Geral Extraordinária os membros comungantes da Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba, em sua sede, situada na Rua Visconde de Toné, 280, Vila Marta, nesta cidade de Sorocaba, sob a presidência do pastor auxiliar, reverendo Marco Aurélio de Campos, para a eleição pastoral para o quinquênio 2016-2020. A presente Assembleia foi convocada pelo Conselho da Igreja, fazendo cumprir o que determina o artigo 9º, parágrafo 1º, a linha A, e o artigo 10º da CI-IPB. Registra-se 224, é isso, né? 224 membros comungantes presentes na Assembleia. E havendo quórum, o presidente chama a ordem à casa, declara aberta a presente Assembleia e convida o secretário de atas das Assembleias, irmão presbítero Antônio Paulo Ronck, para assumir as suas funções. O presidente dá boas-vindas a todos, ora, e passa-se ao exercício espiritual, que consta de cântico, os céus manifestam, oração pelo presbítero Milton Goulart, leitura bíblica em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 23, cânticos, marca de Cristo, como as águas cobrem o mar e terra fértil. Oração pelo presbítero Milton Goulart, que intercede pelos pedidos de oração. Mensagem no texto bíblico, Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 14, com o tema Igreja Missional, feita pelo presidente. Cântico, coração missionário, oração pelo presidente e impetração da bênção apostólica sobre todos. Uma homenagem é feita aos professores da escola dominical em razão do Dia dos Professores. Passa-se a apresentação do candidato, sendo o pastor Arthur Fernandes Júnior candidato único. Em seguida são prestados os seguintes esclarecimentos. A votação ocorrerá em 2 períodos, pela manhã, das 10 horas e 30 minutos às 12 horas, e à noite, das 18 horas e 30 minutos às 19 horas e 15 minutos. Fim da primeira sessão eleitoral, a urna será lacrada e guardada para a segunda sessão, ficando sob os cuidados da Junta Diaconal, a organização e ordem durante as sessões eleitorais e contagem eletrônica dos votos. Caberá a cada membro dirigir-se à mesa eleitoral, assinar sua presença e votar escolhendo a opção sim ou não para a eleição do pastor Arthur Fernandes Júnior. Caso não alcance o número suficiente de votos para a eleição, será convocada nova assembleia pelo Conselho. O presidente ora a Deus e em seguida suspende-se o plenário para início da primeira sessão eleitoral e os trabalhos regulares da igreja. Cumpridos os períodos de votação, obteve-se o seguinte resultado. Assinaram a lista de presença e votaram 224 membros comungantes, 43,6% dos presentes esperados. Para o pastorado da igreja, o pastor Arthur Fernandes Júnior recebeu 220 votos, sim, ou seja, 98,1% dos votos. Houveram ainda 3 votos não, 1 branco e nenhum nulo. Portanto, o pastor Arthur Fernandes Júnior foi eleito para o quinquênio 2016-2020. Não havendo mais nada a tratar nesta Assembleia, é feita a leitura desta ata, a qual é aprovada. Às
20h39. Encerra-se a Assembleia e o culto com oração e impetração da bênção apostólica pelo pastor Marco Aurélio de Campos. E eu, presbítero Antônio Paulo Ronque, secretário das atas das Assembleias, para tudo constar, lavrei e assino a presente ata. Irmãos, alguma pergunta? Estamos em paz para votar? Então, aqueles que são favoráveis à aprovação da ata, queiram dizer sim. Os contrários, digam não. Portanto, está aprovada a ata da nossa Assembleia, o pastor Arthur eleito, então. Nós queremos convidar a todos a ficarmos em pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo resultado da nossa votação, orar também pela vida da Jéssica, pelo seu ministério e receber a bênção. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, nós estamos na Tua presença felizes e gratos, porque o Senhor deu a nós um dia de bênção, um dia de paz, e nós Te louvamos por isso. Senhor, obrigado pelo nosso culto, obrigado pela nossa Assembleia, pelo seu resultado, porque nós cremos que é a vontade do Senhor sendo realizada aqui através de nós. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre o pastor Arthur, na continuidade do seu ministério aqui nesta igreja, que ele continue, a Deus, sendo um instrumento vivo, poderoso, usado pelo Senhor mesmo, para liderar, ó Deus, essa comunidade cristã, Senhor. Deus, nós também Te louvamos pela vida da Jéssica, essa jovem missionária, Deus, tem dedicado a sua vida ao chamado, Deus, de pregar o Evangelho junto aos ribeirinhos no Pará. Pedimos que o Senhor continue, a Deus, dando a essa filha do Senhor, a Deus, sempre da Tua bênção, da Tua proteção, do Teu cuidado sobre ela em todas as áreas, e motivando, a Deus, sempre a continuar respondendo esse chamado do Senhor para ela, Deus. Abençoa na viagem de volta para o Rio de Janeiro, nos dias que ainda permanecerá com a sua família, com a sua igreja e no retorno ao Pará, Deus. Senhor, nós queremos Te louvar por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor realizou aqui no nosso meio, neste dia, nesta noite. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável do nosso eterno e poderoso Pai, e que a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós todos os dias, permaneça sobre nós, nos capacitando para ser um missionário onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe muito a sua vida, uma semana abençoada. Vá em paz.